Boa noite, meninos. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês dois livros, tá? Então, aqui eu tenho o Nanda e aqui eu tenho o Manual de Diagnóstico de Enfermagem. Esse material de diagnóstico, Manual de Diagnóstico de Enfermagem, já tem o Nanda, o Nick e o Nock, tá? E aqui é só o meu Nanda. Então, vou mostrar primeiramente como manusear o Nanda, tá? Então, uma vez que a gente abre aqui o Nanda, deixa eu abrir as paginazinhas aqui. Nós temos, só um minutinho. Nós temos aqui o nosso sumário. Então, meninos, aqui no sumário é uma apresentação, né, do que a gente pode achar. Então, ele tem aqui, vocês podem ver, levantamento de dados, né, para julgamento clínico e diagnóstico de enfermagem, para como determinar diagnósticos precisos. Então, isso aqui vai te ajudar primeiro como avaliar. Como que o enfermeiro pode trabalhar para avaliar isso? Vocês podem ler essas primeiras páginas que vão estar auxiliando vocês, tá? Depois envolve a parte de educação desse levantamento de dados, né? Desse diagnóstico. E posteriormente eu começo a trazer aqui para vocês alguns diagnósticos de enfermagem. Olha só. Eu tenho, então, um processo de desenvolvimento de um diagnóstico, que vem explicando a parte do conceito, do sujeito, do julgamento, como ainda fazer isso. E aqui, a partir da parte 2, envolve realmente alguns diagnósticos. Então, aqui eu vou ajudar. Então, primeiro envolve a promoção da saúde. Como promover essa saúde? Aqui envolve várias doenças, né, vários diagnósticos que vão atrapalhar a nutrição do paciente. Então, você como enfermeiro tem que entender qual é o problema dessa paciente. Se esse paciente ele tem um problema no controle da nutrição dele, você vai pesquisar o que envolve. Então, por exemplo, a estomatite que eu falei para vocês, ela dificulta em engolir. Então, você vai vir aqui e já tem alguns diagnósticos prontos. Então, deglutição prejudicada, nutrição desequilibrada. Então, tá vendo? Vocês vão olhando aqui o que envolve a nutrição. Aqui envolve a eliminação e troca. A minha doença com o meu paciente envolve justamente essa dificuldade que ele tem de eliminar, de trocar. Então, já tem alguns diagnósticos de enfermagem aqui que vai te ajudar, tá? Aqui, atividade e repouso. Então, é uma doença que causa problema na atividade, ele pode atrapalhar na atividade, ele pode atrapalhar no repouso do paciente, já tem alguns exemplos aqui, tá? Percepção, cognição, atrapalha na parte de entendimento, já tem alguns aqui. E assim por diante, tá? Então, você vai pesquisar tudo que volta, ó, enfrentamento, tolerância ao estresse. Então, ele tem ansiedade, ele tá passando por uma sobrecarga, por um medo, por uma negação, tá tudo aqui. Então, vocês vão tentar entender, tá? O que essa doença traz e mostrando através desses diagnósticos, que já tem alguns exemplos aqui para vocês, tá certo? Então, vamos dizer que eu vou pegar aqui algo que atrapalha a minha segurança e proteção. Então, o meu paciente tem um risco de queda. Então, lá em risco de queda, ó, eu vou olhar, vi que é a página 343. Então, lá vou eu na página 343. Deixa eu só achar aqui. Então, olha só. Aqui no risco de queda, né? Então, tá aqui escrito, ó. Risco de queda. Então, eu tenho a definição. Então, esse paciente, ele tem uma susceptibilidade, né, aumentada para quedas que podem causar dano físico. Aqui, eu já estou trazendo os fatores de risco. Lembra que eu falo característico por, relacionado em? Então, fator de risco. Então, eu posso ter um risco de queda caracterizado por um ambiente móvel e objetos em excesso. Eu posso ter um risco de queda porque ele está com o estado mental caracterizado pelo estado mental rebaixado. Então, todo esse fator de risco é caracterizado por. E aqui eu tenho relacionado, né? Então, aqui eu consigo achar, aqui, ó, fisiológicos. Envolve tanto característica quanto a relação. Então, você vai conseguir mostrar isso de acordo com essa situação.
Alguns já vem mais especificado. Então, olha esse aqui, por exemplo, proteção ineficaz. Já vem a característica definidora. Então, vem caracterizado por agitação, caracterizado por calafrio e vem relacionado a abuso de álcool, a câncer. Então, é esse primeiro momento que a gente viu no exemplo que eu dei para vocês. Então, eu coloquei lá estomatite, explico o que é estomatite, falo que a estomatite, por exemplo, tem uma proteção ineficaz, né? Bem genérico, né? Não, lógico que não é isso. E aí eu explico que essa proteção ineficaz, que vem na definição, e escolho uma característica, que é caracterizado a e relacionado por. Então, o Nanda já me vem com essas diferenças aqui. Beleza? E aí você vai ter que pensar o que vai ser uma intervenção de enfermagem, que é o seu NIC, e o que vai ser o seu NOC, que é o que você espera. Já nesse livrinho, que é diagnóstico de enfermagem, eu já tenho tudo, o Nanda, o NIC e o NOC. Olha como ele é interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Olha o sumário aqui. Então, a primeira parte desse diagnóstico desse livro é o diagnóstico de enfermagem. Então, aqui eu tenho um monte de diagnósticos por ordem alfabética. Então, você vai lá, vai entender esse diagnóstico e vai pesquisar aqui o que você quer falar. Ou você vai pesquisar aqui uma coisa que te faça lembrar, que faça entender sobre isso. Após pegar esse diagnóstico aqui, eu tenho a segunda parte, que são os grupos diagnósticos. Então, por exemplo, se você tem dificuldade em entender qual diagnóstico que você pode fechar, ele diferencia alguns distúrbios pelos sistemas para te ajudar. Então, aqui tem condições cardíacas, algumas doenças específicas que vão te ajudar a diagnosticar, já que você não sabe fechar o diagnóstico. Então, primeiramente, eu vou explicar a vocês como utilizar a parte 1 e como utilizar a parte 2, tá? Então, a parte 1 aqui, vou pegar um diagnóstico um diagnóstico de fadiga, lá na 215. Então, olha só, na 215, eu tenho aqui, deixa eu achar aqui, só um minutinho, 215... Então, aqui, Então, eu tenho na 215 aqui a minha fadiga. Então, eu venho definindo o que é essa fadiga, né? Tá aqui a definição, tá vendo? Após a definição, eu passo para cá. Aqui, automaticamente, eu já tenho a característica definidora. Então, você explica o que é a fadiga, né? E vem colocando caracterizado por. Aí, você pode usar tudo isso aqui, ó. Depois, ele já traz os fatores relacionados. Então, que é relacionado a. Então, ele pode estar relacionado a isso aqui tudo. Que aí, você já vai utilizar essa tabelinha, tá? E ele já vem aqui comigo algumas intervenções gerais, tá vendo? Que é o que eu espero, que é o meu nick. Então, ele já vem falando alguns nicks possíveis. E ele já vem falando, após o meu nick, ele traz até a meta. Então, olha só, meta é o NOC. Então, dentro do meu nick, eu consigo já mostrar o meu NOC. Então, esse livro é um pouquinho mais completo, tá vendo? E agora eu vou mostrar como mexer a segunda parte desse livro de diagnósticos de enfermagem. Então, a segunda parte eu tenho aqui voltado ao sumário de acordo com os sistemas. Então, eu vou colocar aqui o primeiro sistema, condições cardíacas, 475. Eu vou lá na página 475, só um minutinho, 475. Aqui, ó. Então, tá vendo o que é condições médicas, ou seja, o diagnóstico médico. Então, vamos dizer que o diagnóstico médico seja angina pectoris, né? Embaixo já vem falando do diagnóstico de enfermagem, ó. Então, já vem possíveis diagnósticos para ajudar você. Professor, eu não sei como fazer esse diagnóstico. Esse livro já ajuda, de acordo com algumas doenças metabólicas. Então, vem o diagnóstico. Vamos dizer que você escolhe o diagnóstico de risco para distúrbio de autoconceito. Então, você vai lá e pesquisa no diagnóstico esse diagnóstico vai estar explicando lá o NAND, o NIC e o NOC. Entende? Então, aqui, ó, vou procurar outro.
Distúrbios metabólicos endócrinos, né? Vamos dizer, doença de Addison. Então, já vem falando aqui embaixo qual possível diagnóstico que eu posso ter nessa doença. E assim por diante. Enfim, então é assim que a gente manuseia o nosso livrinho. Então, vocês podem ter um livro que vai ter já o NANDA, o NIC e o NOC, que é o diagnóstico de enfermagem, e você pode ter só o NANDA, que ele vai estar trazendo só o diagnóstico. Esse diagnóstico você vai ter que entender de acordo com o que você trouxer, tá? E você vai ter que montar uma intervenção, né? E o que você espera, uma meta desse paciente, que é o NIC e o NOC. Beleza?